Bem, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco das redes sociais que eu estou presente hoje e a diferença entre elas, né? Segundo a minha opinião. O que eu percebi com cada uma? Eu, eu decidi, né? Uma das coisas que eu decidi para minha vida é que criar conteúdo é importante para o meu futuro profissional, para o meu futuro pessoal, o futuro da minha família. Então, eu vi que criar conteúdo era importante sim, porque através do conteúdo é que eu vou mostrar o que eu sei fazer. Então, as pessoas têm que comprar exatamente o que eu sei fazer, né? Antigamente você provava de outras formas para as pessoas as suas soluções, as suas habilidades. Hoje é através da criação de conteúdo que eu vejo que é a melhor forma da gente mostrar para as pessoas o que sabe, né? E eu resolvi é, utilizar algumas redes sociais especificamente para começar a divulgar meu, meu trabalho, falar sobre o que eu faço e tudo mais, e eu escolhi algumas, né? Algumas que foram mais, assim, que eu fui me adaptando. Então eu resolvi separar aqui por partes aqui, com cada função que eu percebo que alguma faz, e eu vou explicar um pouco para vocês o que eu percebi, né? Começando ali com as redes sociais para conversão e vendas. Tem algumas redes sociais que eu considero que são importantes sim e para vender serviço. Meu serviço especificamente, ele precisa de um público mais corporativo. Precisa de, por exemplo, você é um prestador de serviço ou tem uma empresa, você não tem direcionamento, você não sabe o que fazer com marketing, você sabe que precisa de marketing, mas não sabe o que fazer, aí você me contrata. Então, eu vi que algumas redes sociais são melhores para isso do que outras. Por exemplo, YouTube. YouTube ele é um bom local para explicar melhor conceitos pessoais e profundos. Bom para mostrar as habilidades, opiniões, demanda constância, né? Esse é um outro ponto, mais do que o normal. Tem boas comunidades e uma boa conversão de vendas. Aqui o YouTube eu vejo como uma rede mais profunda. Você que está aqui, você que está interessado nesse assunto aqui, você está interessado num conteúdo mais profundo, mais detalhado. Você provavelmente está interessado em saber o que cada rede social tem de diferente. Então, eu estou explicando aqui a minha visão dessas redes. O foco, eu separei aqui, ó, o foco é conteúdo educativo aprofundado, assim como esse que eu estou fazendo. As vantagens: tem uma boa conversão de venda e tem uma comunidade muito engajada, isso é muito legal, porque quem tá aqui vai, se for assim, se você gostar muito do meu conteúdo, você vai me seguir. Inclusive, convido você para dar o like e seguir aqui, se possível, antes de que você esqueça. E você vai continuar engajando com o meu conteúdo. O desafio é que ela exige constância acima da média, né? Ela é uma rede social que, por exigir que você crie conteúdos mais longos, né? Você tem que gravar, você tem que não necessariamente aparecer, mas você demanda ali de uma criação um pouco mais extensa. Você precisa de um pouco mais de constância, né? E a estratégia aqui é mostrar expertise e opiniões próprias. Esse que eu achei interessante. O meu foco aqui é isso, né? Eu sei sobre um assunto e eu quero falar sobre aquele assunto. Eu não entro em assunto polêmico, né? Mas eu quero mostrar minha opinião sobre algum assunto que envolva a minha área, né? Então, eu vou mostrar minha expertise através disso, ou seja, eu vou mostrar como eu solucionaria aquilo, como é que eu vejo, né? Qual é a minha visão sobre aquele assunto específico. Uma segunda rede social que, pra mim, isso daqui, como eu falei, é a minha visão. Pra mim, teve uma boa conversão, foi o Threads, por incrível que pareça. Que aquela rede socialzinha que parece o X, só que o Twitter, né? Só que lá do Instagram. Ó, ela converte em vendas e engaja bem em conteúdos mais rápidos, que é ideal para pequenos tutoriais e textos. Sempre que eu postava pequenos tutoriais, lá eu fazia venda. Assim, sempre não, né? A maioria das vezes eu fazia venda. E era assim, um público bem legal. Na maioria público frio. A pessoa acabou de me conhecer, gostou do conteúdo, ia lá e comprava. O foco lá em conteúdo é conteúdo rápido e direto. Veja bem. A vantagem é que ela converte bem. No meu caso, isso que eu percebi. E tem um engajamento muito rápido. Quando engaja, tem publicação minha lá que pegou 35 mil views rápido, rápido. E a estratégia lá é essa: tutoriais pequenos e textos objetivos. Se você quiser testar, fica à vontade.
Ou uma outra rede social que eu vejo também de conversão é essa daqui, ó, o LinkedIn. O LinkedIn, ela é uma rede social um pouco diferente, né? Uma rede social que ela é boa para conectar com outros, se conectar com outros, famoso networking, e vender serviços para corporações, né? Empresas, empresários, enfim, líderes. Pessoas mais interessadas em assuntos sérios lá, né? Os conteúdos normalmente são esses, são conteúdos mais profundos. E quando alguém engaja, a coisa acontece bem. Eu até anotei isso. Por quê? Se você fala sobre um assunto muito interessante ali, mais profundo, mais sério, mais assim, que abra a mente de uma pessoa que tá focada no corporativo, pô, isso daí vai ser uma mão na roda para vender seu serviço, se vender, né? Porque é importante a gente se vender, né? Se colocar à disposição, mostrar que a gente tá disponível ali para solucionar aquela dor. E o foco lá é o networking profissional e o B2B, né? Business to business. Então você vai vender o seu peixe para outras empresas, para outros peixeiros. A vantagem ali, a audiência ela é mais séria. Ali não, embora você possa sim, embora você possa sim dar um tom, um ar mais animado, autêntico, mas são pessoas mais, né, profissionais, mais sérias e tem alto poder de compra. Então, se você fechar um serviço ali, vai ser um serviço que eles não vão pestanejar ali em pagar um high ticket para você. Estratégia, né? Estratégia ali é conteúdo mais profundo e profissional. E as observações que eu fiz ali é que quando as pessoas engajam, os resultados são significativos. Então, é uma rede social diferente. E a última ali que eu vi em questão de venda, né? De conversão, é a Substack, né? A Substack eu tô começando agora, né? Eu postei pouquinha coisa lá, mas inclusive todas essas redes sociais, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser me seguir lá, me acompanhar, fica à vontade. Eu tô gostando muito, né? Embora ainda eu não esteja, eu ainda tô aprendendo sobre ela, não é diretamente uma rede social, vamos deixar claro aqui, né? Eu, eu fui percebendo isso. Ela é uma newsletter, né? Ela é mais focada em e-mail marketing, mas ela tem ela oferece um potencial muito grande de conversão. Quem te segue lá é porque ela realmente está interessada no que você diz, né? Porque lá a rede social é basicamente textos longos, né? Artigos, né? Artigos longos. Então é uma rede social interessante se você vender ali, pô, ali você engaja muito. E bom que você pode levar para outras redes também ali. O foco ali é uma audiência qualificada e engajada. As vantagens são seguidores realmente interessados, né? Que geram alta conversão. Quem te seguir, quem ficar comprando o que você está oferecendo ali vai gerar uma conversão com certeza. E a estratégia ali são as newsletters com conteúdo de valor. Então, são redes sociais interessantes aí para venda. Agora a gente vai entrar numa rede social mais de alcance, né? Que a gente está falando aqui de TikTok. Não necessariamente essa rede social não vende, ela vende sim, mas é um pouco diferente. Lá são pessoas atrás de soluções rápidas, a comunidade que engaja mais e respeita pequenos influenciadores ali, né? Tem muitas microcomunidades fortes. É só você ver as lives. Às vezes tem uma live de um negócio nada a ver, tem uma cabeçada de gente, 500 pessoas, 1000 pessoas ali assistindo. Não exige muito preparo. E eu pessoalmente eu encaro ela na hora de eu criar conteúdo como um story, só que maior. Eu vou explicar já já por quê. Porque você tem que postar muito. Porque eu encaro como um story. Story, lá no story do Instagram, ou nem o status do WhatsApp eu considero isso, não, mas o story do Instagram é bom pra você mostrar o background do que acontece. Só que no TikTok você vai fazer isso também. Você vai postar várias vezes por dia, só que você vai ficar explicando vários conceitozinhos durante o dia. Você pode repetir o assunto, enfim. É muito interessante. Então dá pra você criar ali bastante conteúdo. Botei aqui a tratar como um story longo, então trata sim o TikTok e gera uma comunidade boa também, né? O foco aqui desse vídeo não é falar sobre monetização, até porque eu tenho um conceito sobre monetização que é totalmente diferente do que todo mundo pensa. Eu possivelmente, se você achar interessante, eu posso falar em outro vídeo, né? Mas o foco lá
soluções rápidas e práticas, tanto que o TikTok se tornou o novo Google, né? O SEO dele é muito forte, né? A pesquisa dele é muito forte, você não precisa de hashtag, é só palavras. Você escreve qualquer palavra ali, é muito fácil de encontrar vídeos específicos. Você colocando palavras quebradinhas assim, ele encontra muito rápido. É bizarro ali o algoritmo dele. A vantagem é uma comunidade que respeita pequenos criadores e tem micro comunidades fortes. Então, se você criar uma comunidadezinha pequena ali, caramba, eles vão engajar muito com você. A estratégia é postar muito, juntamente com aproveitar as lives e não exige muito preparo. Então, celular na mão, tremendo, sem tripé e fé. Só cria, só vai. Outra comunidade também que eu encaro como um alcance de alcance e viralização é o Instagram. O Instagram eu vejo como é a rede social que eu mais tenho seguidor. Mas é uma rede social que é mais de entretenimento. Embora eu venda muito lá, ela é mais de entretenimento, eu vejo assim. Ela briga entre conteúdos mais elaborados e o famoso lo-fi, que são aqueles conteúdos mais simples que você bota a câmera aqui, fala, texto, uma headline em cima, uma legenda e acabou. Não muito elaborado, totalmente o contrário. Já tem outros que tem outros conteúdos que são tem mais coisa ali, tudo mais edição. Então, você tem essa briga entre esses dois tipos de conteúdos, daí às vezes faz uma confusão na mente de quem tá iniciando ali. O algoritmo dele é um inimigo, o algoritmo do Instagram é nojento, é nojento. Se você tá fazendo uma coisa hoje, amanhã você vai ter que fazer diferente. Lá são conteúdos mais rasos, não dá pra você se aprofundar, nem adianta. Você vai perder tempo. Você pode dar uma palhinha de conteúdos mais profundos ali e levar pra outra rede social, mas ali não é lugar de você se aprofundar muito. Ninguém vai parar. E as pessoas estão sempre em busca de viralização. É isso. TikTok também tem muito disso. Então, se você quiser vender alguma coisa lá, você vai vender sobre viralização. É isso. O foco é entretenimento visual, desafio ao algoritmo complicado, juntamente com a busca constante por ser viral, muito seguidor e tal. Tensão, conteúdo elaborado versus lo-fi, isso aqui, né, que eu falei, a questão do formato do conteúdo, às vezes você vai ter que fazer, é mais complexo criar conteúdo lá porque tem muito formato, por exemplo, você tem o Story, você tem carrossel, você tem estático, você tem Reels, aí dentro do Reels você tem um monte de formato de Reels, então isso daí acaba dando um nó na cabeça das pessoas. E uma observação, conteúdo mais superficial. Lá eu encaro sim como conteúdo mais superficial, não adianta você aprofundar que você não vai fazer tanta venda assim. Quem te seguir lá por conteúdos mais profundos é muito específico. E por último, conteúdos para inspiração e branding, para você ser inspiração. Ó, o Pinterest, como usuário, eu vejo ela como uma rede social para inspiração, logo, se você quiser se tornar uma inspiração, vai para ela. Eu não vejo como uma rede social para conversão mais direta, porque ela exige conteúdos mais estéticos. Não estou falando de conteúdos brilhantemente bonitos, mas conteúdos estéticos, conteúdos que chamam atenção pelo visual. Por exemplo, você pode criar listas, mas tem que estar visual, o visual tem que estar bonitinho ali. Inspirações no geral. Tudo que você vai pegar inspiração, você pode ter certeza que a maioria das pessoas que criam, que trabalham com criação, vão no Pinterest. E foco. Inspiração visual estética, vantagem ideal para se tornar referência inspiracional. A limitação dela é que não converte tão fácil, segundo a minha visão. E a estratégia ali é conteúdo visualmente atrativo. Então, se você for criar conteúdo ali, vai nessa. E por último, rede social para discussão e opinião. Tem o X, famoso Twitter. Essa rede social é interessante para conteúdos extensos, porém mastigados. Eu estou falando aqui, lá dentro do Twitter é perigoso. Aqui eu tô falando de microcomunidades que engajam sobre assuntos específicos. Eu que engajo muito lá sobre assuntos voltados para inteligência artificial. Então eu vejo ali que o engajamento é forte quando tem algum conteúdo assim. Então, se você quiser engajar com essas comunidades, esse é o caminho. Ó, quando engaja uma boa comunidade, dá super certo. Mas não ouse postar opiniões muito fortes. Os usuários de lá são um pouco mais imaturos do que o normal. Você já deve conhecer aí inúmeras notícias falando de como o Twitter é sinistro nessa questão de opinião. Se eles quiserem te cancelar, eles vão te cancelar, enfim. Tem essa questão.
Foco é o conteúdo extenso, mas mastigado. Vantagem, boa comunidade quando engaja. Cuidado que você tem que ter com as opiniões muito polêmicas e uma observação, que os usuários podem ser muito imaturos na hora de tratar seu conteúdo. Então, fique atento a esse ponto. E aqui tem um resumo, né? Para educar e vender. YouTube, LinkedIn, Substack, Threads. Pode seguir essa sequência aqui de criação. Para crescer rápido, TikTok, Instagram e X. Para inspirar, Pinterest e Instagram. Pode seguir essa sequência. E para Network P2B, você pode fazer o LinkedIn e o X. Então, essa é a minha visão, né, sobre as redes sociais que eu fiquei mais ativo. E eu quero saber a sua opinião, o que você achou, se você gostou dessa lista, desse dossiê que eu fiz aqui. Comenta aqui embaixo, não esquece de dar o like e me siga, por favor. Isso aí me apoia, vocês me apoiam muito e eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.